Amém? Louvado seja o nome do Senhor Jesus nesta manhã. Quero nesta manhã de oração deixar uma palavra de Deus que se encontra no livro de Ezequiel. Louvado seja Deus. Aqui no capítulo 5, no versículo 1, diz assim: E tu, ó filho do homem, toma uma faca afiada na tua mão, como navalha de barbeiro, e a fará passar pela tua cabeça e pela tua barba. Então tomará uma balança de peso e repartirá os cabelos. Uma terça parte queimará no fogo, no meio da cidade, quando se cumprir os dias do cerco. Então tomará uma outra terça parte e ferirá com uma faca ao redor dela, e a outra parte espalhará ao vento, porque desembainharei a espada atrás deles. Também tomará dali um pequeno número, aleluia, e atá-lo-á na borda do teu manto. E ainda deste tomará alguns e os lançará no meio do fogo e os queimará a fogo. E dali sairá um fogo contra toda a casa de Israel. Versículo 5. Assim diz o Senhor Deus: esta é Jerusalém. Coloquei-a no meio das nações e da terra que estão ao redor dela. Glória a Deus. Sabe, essa palavra de Ezequiel, capítulo 5, retrata, sabe, ali o que vinha para acontecer com o povo de Israel ali, quando foi cativo, foi levado cativo para a Babilônia, tirada de Jerusalém, ou seja, a própria cidade que ficou em si vazia, agora se tornará de objeto de obração, de vergonha. Sabe, a Bíblia diz que quando Nabucodonosor leva, sabe, todos aqueles que eram da nobre, aqueles que eram, sabe, ali os maiorais, para a sua prisão em Babilônia, a Bíblia diz que agora está lá Ezequiel, rei, sacerdote do Senhor, no meio de um povo agora que está sendo escravizado. Então agora a Bíblia diz, sabe, que Deus pede para, aleluia, Ezequiel simbolizar a vergonha, ali simbolizar, sabe, ali a humilhação que esse povo irá agora sofrer a pouco tempo, longo prazo determinado pela a palavra do Senhor. Sabe, interessante que Ezequiel já com seus 30 anos, louvado seja Deus, ali já completando a sua idade de maturidade, sabe, de firmeza e de convicção, agora ele se depara com essa situação, uma situação da qual agora o povo será o quê? Cativo de Babilônia. Imagine você já com seu áudio de experiência, com a sua maturidade, já maduro em vida, você entender que agora está chegando algo que não vai agradar a sua casa, que não vai agradar a sua família, que não vai agradar a ninguém que estará ao teu lado. Aleluia, sabe? Como será ali a sua reação? Como será, sabe, o seu comportamento? Tu vai desistir do que tu é? Tu vai desistir daquilo que tu foi chamado? Você vai deixar de ser, aleluia, o que você foi determinado? Não, amado. É o que está acontecendo na vida de muitos nesta hora. Sabe, está vindo um juízo de Deus sobre a vida de algumas pessoas. Está vindo um juízo de Deus, sabe, aleluia, sobre a casa de pessoas. Por causa de quê? Por causa da desobediência, por causa do pecado, por causa da falta de vigilância, por causa, aleluia, sabe, da a sua inclinação para o Deus Todo-Poderoso. Israel, quando começou a deixar de olhar para Deus, deixou, sabe, de ali estar dentro dos seus estatutos, aleluia, começou a se cumprir, sabe, ali a maldição que vinha contra eles, descrito no livro de Deuteronômio, capítulo 28. A bênção e a maldição. Então agora uma vez, sabe, que essas pragas, essas maldições começam a se cumprir, diz a Bíblia que Deus usa Ezequiel dizendo assim: tu, filho do homem, toma uma faca afiada, como navalha de barbeiro, e a fará passar pela tua cabeça, pela tua barba, então tomará uma balança de peso e repartirá os cabelos. Ou seja, as vergonhas, muitas das vezes, elas são em todas as partes, amado. Elas são em todas, as classes. Na rica, na pobre, na necessitada, naquela que não precisa de nada. Sabe, em todas as áreas chega, sabe, a vergonha. Chega, sabe, a humilhação.
Porque muitas vezes a pessoa ela entende que por ela ter muito dinheiro, ser muito, sabe, protegida, ela não passará por uma humilhação, por uma vergonha. Olha, Deus tem suas maneiras de trabalhar. Deus tem suas maneiras, sabe, de agir dentro, aleluia, da vontade dele no seu povo. Muitos estão, sabe, se dizendo de inocente, mas não estão olhando para o pecado, para a sua desobediência contra o Senhor. Tem falhado. Quantos não oram mais? Quantos não jejuam mais? Quantos não estão nem vindo na casa do Senhor? Muitos estão, sabe o quê? Dizendo, aleluia, que Deus conhece o seu coração, que sabe as suas dificuldades. Olha, a dificuldade de Ezequiel naqueles dias era grande, amado. Aos 30 anos de idade agora, segundo a teologia, segundo as fontes de conhecimento, diz a Bíblia que este homem, ele simplesmente, louvado seja Deus, estava o quê? Recebendo de Deus uma notícia, não é? Uma revelação de que algo iria acontecer no meio do seu povo, dentro da sua cidade de Jerusalém. Aleluia. A Bíblia diz que a humilhação estava chegando, que a vergonha estava chegando, e não tem como evitar. Louvado seja Deus. Mas mesmo assim, Ezequiel permaneceu firme na terra cativa, na terra, né, de vergonha, de humilhação. Ele não negou o seu Deus, ele não olhou para trás, ele continuou fazendo aquilo que o Senhor falaram ao seu coração. Quantas pessoas estão desistindo de Deus por causa do desemprego, por causa da morte dos filhos, do esposo, da esposa, por causa, sabe, até de uma situação que acontece dentro da comunhão. Quantas pessoas estão desistindo de Deus por causa desses tipos, aleluia, sabe, de acontecimento que muitas das vezes não é você que vai resolver, mas é o Deus Todo-Poderoso. Porque, sabe, o pecado não ficará impune, sabe, as falhas que nós cometemos não ficará impune. É Deus que a sua mão de misericórdia e graça que nos guarda, amado, que nos protege. Sem a mão de Deus, a misericórdia dele, já estaríamos o quê? Consumidos, como diz a Bíblia. Então, sabe, nesta manhã de oração, nesta manhã da qual eu estou aqui, aleluia, falando desta palavra para você, eu incentivo a você não olhar nem para a direita, nem para a esquerda, nem para baixo, e nem para qualquer outra direção, mas olhar somente para o autor, consumador da sua fé, Jesus Cristo. A palavra, ela tem, aleluia, direção certa para a tua vida. A palavra, ela tem, aleluia, sabe, ali o conselho exato. Aleluia, sabe? A Bíblia, ela nos chama, sabe, de menina dos seus olhos. Aleluia. Aí daquele que tocar na menina dos meus olhos. Eita, manto. Sabe? Aos seus olhos, você não pode ser nada. Na sua, aleluia, plenitude de pensamento, talvez você pense que você não significa nada. Mas olha, para Deus, há um galardão preparado para você e para todos aqueles que creem em seu nome. Deus, ele tem promessa para mim, para você e para o seu povo. Por isso que naqueles dias Deus estava, aleluia, permitindo que esse povo fosse, sim, pressionado, preso, para que viesse, levantar suas fontes e olhar para Ele. Que é Ele que é a nossa causa, é Ele que é o nosso juízo, é Ele que é a nossa justiça. Deus quer te abençoar. Deus, Ele te abençoa, mas para isso, você precisa estar na vontade dEle, obedecendo os profetas, os sacerdotes, a palavra, aleluia, e estando em comunhão. Cuidado, muitos nesses dias estão em rebelião contra o Senhor Deus, contra a casa de Israel. Diz a Bíblia aqui, sabe, no versículo 5, para terminar, que assim diz o Senhor Deus: esta é Jerusalém, coloquei-a no meio das nações e das terras que estão ao redor dela. Sabe, no meio desse povo todo aí que você vê viciado, debaixo das calçadas, no meio desse povo todo aí que você vê, sabe, em um bar embriagado, nesse meio desse povo todo aí que você vê no meio da orgia, da prostituição, aleluia, no meio de um presídio, dentro de uma cela, no meio disso tudo você vê, sabe o quê? Homens e mulheres que um dia levantaram a mão para o Senhor Jesus Cristo. Homens e mulheres que um dia pregaram a sua palavra. Homens e mulheres que um dia, sabe, profetizou em seu nome. Homens e mulheres que um dia, sabe, foram instrumento de bênção para a vida daqueles que vieram feridos de suas fraquezas, de suas mágoas, de seus pecados. E o Senhor, por meio da vida daqueles que agora se encontram nessas mesmas situações, aleluia,